Bem-vindos ao Free Bet Show, parte by Betano, especial Mundial de Clubes, episódio 3, com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro? Alex, estou muito bem, estou super entusiasmado com o que está a acontecer neste Mundial de Clubes. Há muitas surpresas, há muitas revelações, há jogadores e treinadores que estão a aproveitar, sem dúvida, esta montra para se mostrarem ao mundo e para mostrarem a evolução que o futebol de facto tem tido em vários cantos do mundo, e há muitas pessoas a participar connosco no Free Bet Show especial Mundial de Clubes, a comentar nas várias redes sociais, Alex, e acima de tudo a participar neste chat do YouTube que tem mais de 160 comentários. É inevitável falarmos do campeão da Libertadores vencer o campeão da Liga dos Campeões. Por isso sim, este Mundial de Clubes está a ser extremamente audaz. Sim. E extremamente audaz são os comentários do YouTube, que sim, houve em massa vários comentários de pessoas portuguesas, brasileiras, de todo o mundo, que é ótimo ver, os nossos ouvintes. E o Bernardo Matias fez um comentário que eu adorei, que é uma cultura de futebol fantástica, que referenciou: quando a Cunha sai do Sporting, Ruben Amorim aposta em quem? Nuno Mendes. Por isso, Bernardo Matias, extremamente bom este comentário, porque sim, foi decisivo para formar o melhor lateral esquerdo do mundo, a saída do Acunha. Olha, eu tenho que dar destaque ao Pedro Nog10, que diz que está a adorar esta rivalidade Tugão versus Brasileirão, que tem havido no mundo todo, neste caso, e que apoia a criação de uma taça. Eu também, Pedro, eu acho que é muito bom e é de salutar haver mais desafios entre futebol português e futebol brasileiro. É verdade. É sem dúvida, aprendemos uns com os outros e, portanto, isso é o melhor. Tenho ainda que dar destaque também ao UC Tells You, que diz que deu-nos um bom dia a todos, não é português e não acompanha muito o campeonato português, mas ficou impressionadíssimo com o Rodrigo Mora nos dois jogos do Rodrigo Mora contra Palmeiras e contra Inter Miami. Muito talento. Diz que se tiver a cabeça no lugar e trabalhar muito vai ser um craque, que agora é uma promessa e é o melhor jogador jovem do mundo. Ui, audaz! Diz aqui o nosso com William Estevão também a ser um grande destaque também no Mundial de Clubes, homem do jogo em 2 jogos. Portanto, não foi, Alex, eu queria dar este grande destaque, queria dar ainda, para terminar da minha parte dos comentários, o Afonso, que elogiou o teu grande comentário. É verdade que, pelos vistos, tem acompanhado a minha presença nos meus comentários no Mundial de Clubes na DAZN, e portanto também me elogiou aqui o Afonso. Um grande abraço para ti, Afonso, também. E acima de tudo, um grande abraço para todos, portugueses, moçambicanos, brasileiros, angolanos, toda a gente que nos acompanha, imigrantes que vivem cá, toda a gente que acompanha o Free Bet Show, os que já comentam desde o início, os que começaram a comentar ao longo da época e os que chegaram agora para o Mundial de Clubes. Portanto, um grande abraço a todos, continuem a participar, a comentar. Eu e o Alex adoramos isso. E sejam bem-vindos, não Exatamente. é? JP também, que está ansioso para ver o nosso podcast, e o Nuno Serra. Agora eu sou parecido com o Eric Dyer. Já foi Dost, já foi Sean O cabelo Dyche, vai crescendo, agora é Eric Dyer. a barba mantém-se e o Alex vai mudando de jogador, neste caso. Continuem a comentar as parecenças, mas este episódio vai ser histórico. Vai ser muito bom. Fiquem aí até ao fim, porque vai ser muito bom, como estás a referir. Mas começar por terras nacionais aqui com o Benfica. Não é, Alex? Como é que estás a sentir, Pedro, com o Benfica neste Mundial de Clubes? Parece-me que o Benfica, de facto, não está neste Mundial de Clubes a cumprir com as expectativas que eu e tu tínhamos, pelo menos, do que nos parece. Porquê? Nós esperávamos que o Benfica ganhasse o Boca Juniors e que depois limpasse, e é essa a expressão, mais 10 minutos de jogo, o Benfica ganhava o jogo. Também acho que sim. Aliás, o seu tempo de compensação tem sido dado, atribuído, justamente como deveria ter sido. Exatamente. O Benfica, provavelmente, mesmo com menos um, depois Figal é expulso, teria ganho o jogo. Mas o Benfica contra o Auckland City demorou, Alex. Isso para mim foi o grande problema. Neste momento, para as contas do grupo, demorou demasiado tempo a engrenar no jogo. Apenas após o intervalo é que o Benfica, de facto, percebeu a urgência deste jogo. Sem dúvida. A urgência de ter que marcar muitos golos ao adversário claramente mais frágil deste Mundial de Clubes, sem dúvida, para depois poder jogar com o resultado contra o Bayern de Munique e não depender do número de golos que Boca Juniors marcará ao Auckland City. O número de golos marcados ao Auckland City é o desempate para decidir o segundo lugar entre o Benfica e o Boca Juniors completamente, Pedro. Mas sabes o que é que eu senti na segunda parte? Houve um sacrifício do grupo, porque vai ser os últimos jogos de Ángel Di Maria nesta equipa. E até ver os comentários de Gianluca Bresciani, um rapaz que ainda está a aprender o sentimento, a cultura do Benfica, e ele refere: nós queremos ganhar este Mundial de Clubes devido a Ángel Di Maria. Por isso eu adoro ouvir este tipo de comentários, sem dúvida. E algo que eu gostei de ver foi o facto que nós já não vemos Samuel Dal a jogar a lateral direito, já está resolvido, e eu acho que já não vamos ver no futuro no Mundial de Clubes. Também acho que não, porque essa foi uma mudança positiva no Benfica. Foi, de facto, parece-me que o Benfica à direita, então juntando Dal e Di Maria, perde profundidade, perde largura, perde velocidade, perde acima de tudo surpresa, Alex, porque o Benfica torna-se muito mais previsível jogando com dois esquerdinos à direita, e o Dal não acrescenta aquilo
que, taticamente, mas também tecnicamente, consegue acrescentar jogando à esquerda, não é? Foi algo que nós fomos elogiando em Bruno Lage ao longo da época, que foi em algumas partes importantes da segunda metade da época, com o Dal, Bruno Lage conseguiu essa adequação tática muito importante para o Benfica, utilizando Samuel Dal juntamente com Carreras. Jogar lá à direita, não é, Alex? Acaba por tornar o Benfica muito mais previsível. Tu acreditas que o melhor ataque que o Benfica pode jogar frente ao Bayern ou frente a uma equipa que pode ser o Flamengo? Há uma possibilidade real, porque o Flamengo vai ficar em primeiro no grupo. Isso é certo. Achas que há uma possibilidade de jogar Aktürkoğlu, Di Maria atrás de Pavlidis e Gianluca Prestiani à direita? Eu acho que isto seria o melhor 11. Para surpreender e para fazer a diferença. Consigo perceber o que tu dizes da surpresa e eu acho que Bruno Lage não vai fazer isso. Quando eu vejo Belotti a entrar e a jogar ao lado de Pavlidis, eu fico a pensar, por que não Di Maria jogar atrás do Pavlidis? Não é, Alex? Exato, e Di Maria tem último passe, tem uma ótima leitura de jogo, sabe executar rapidamente se é preciso. Eu jogava com Di Maria atrás do ponta de lança neste Mundial de Clubes. E se calhar jogando pelo meio, e digo já que não estás a ver nada mal a situação, era isso que eu ia dizer agora, jogando no meio, e por isso é que eu digo que não estás a ver nada mal a situação, ele poderia estar mais protegido defensivamente, porque o Pavlidis defende e desce. E Belotti não vai jogar mais. E Di Maria podia ficar mais liberto de tarefas defensivas, mais descansado no meio campo ofensivo do Benfica, não é, Alex? Exatamente. Do que ter que acompanhar os laterais. Foi algo que ele teve que fazer até agora na carreira toda, mas que agora tem menos capacidade para o fazer. Exatamente. Portanto, Alex, sim, pode acontecer. Consigo ver isto. Deixa-me dar aqui destaques positivos no Benfica. Tu falaste de Prestiani, concordo. Acho que Prestiani, de facto, precisa de aparecer com minutos para dar esse destaque. A entrada de Renato Sanches por Orkun Kokcu. A entrada de o Renato parece-me que está a aproveitar este Mundial. Já, na minha opinião, esteve bem contra o Boca Juniors, o Renato Sanches. É decisivo para a carreira dele. Percebeu que o nível de agressividade subiu e que ele também tinha que impor isso. Para mim, Otamendi e Pavlidis estão a ser os dois melhores jogadores do Benfica. Sem dúvida. Na minha opinião. Otamendi é o líder da equipa, já se percebeu, já percebemos isto há muitos meses. É, de facto, um líder pela voz e pelo exemplo em campo. 70 jogos. Otamendi, esta época. E fisicamente é um bicho, Alex. Exatamente. Otamendi é um animal físico. E Di Maria já não representa a seleção argentina. Otamendi representa e faz as longas viagens da América do Sul para Lisboa. Isso mesmo. Por isso temos de elogiar Nicolás Otamendi. E depois, concordarás comigo, Pavlidis. Pavlidis, de facto, decisivo. Marcando ou não marcando, sim, é de facto um jogador que muda a dinâmica toda do Benfica. Sim. Pavlidis é o primeiro defesa, já referimos aqui, mas para quem chegou de novo ao Private Show, e neste caso especialmente no Mundial de Clubes, o que Pavlidis oferece com a sua qualidade individual, com a sua inteligência tática e com a sua capacidade de sacrifício em prol da equipa, estas três características de Pavlidis jogam muito bem pelo coletivo. Eu gosto muito de Pavlidis e Pavlidis, como nós dissemos aqui, está de facto a demonstrar o belíssimo jogador que é e, acima de tudo, o ponta de lança completo que ele é. Sem dúvida seria mais falado se Víctor Gyökeres não estivesse na Liga. O destaque era Pavlidis pela época que fez. Sem dúvida. Que marcou mais de 30 gols. Sim. E sim, não teve o melhor início, mas depois, a meio da época, o motor ligou em 2025. Fenomenal, tal como Orkun Kokcu, que também pode ser decisivo em vários momentos importantes, e foi bom ver Orkun Kokcu falar e meter tudo em pratos limpos. Exatamente, também gostei de ver isso, Alex. Olha, sobre o Benfica, tens mais alguma coisa a dizer ou queres passar para o Porto? Eu gosto do que estou a ver, é um rumor, ainda não está nada oficial. Bem dito, Dedić é uma ótima contratação benfiquistas, pode jogar à esquerda, pode jogar à direita. Eu já privei com Dedić eu sei que isto é verdade. Em Lisboa, estive com o meu amigo Rocco Simic, que foi o homem do jogo. Exatamente, eu posso dizer que isto é um líder, é uma pessoa no aspecto mental muito forte e, a nível de jogo, as bolas longas. O passe longo de Dedić à direita vai ser muito bom ver no Benfica. Alex, e do que eu vi também, já me tinhas falado dele, do que eu depois fui ver pela minha investigação, também é um lateral que parece-me que cavalga muito bem no corredor. Ou seja, pode dar essa projeção ofensiva ao Benfica. A leitura ofensiva defensiva. Ele percebe quando subir, é isso, não é? Percebe muito bem os momentos do jogo para quando subir, para quando descer. Exatamente. E era o capitão desta equipa do Salzburgo. O que diz muito também dele. Exato. Portanto, Alex, fica esta nota para os benfiquistas. Caso Dedić venha para o Benfica, está aqui este disclaimer. Olha, Alex, agora Porto. O Porto, aqui, deixa-me começar por aqui, Alex, pelo Porto. Vou-te fazer uma pergunta que é: esperavas, ao dia de hoje, uma evolução maior com Martin Anselmi? Talvez, mas eu entendo não haver essa evolução maior porque ainda não temos os jogadores contratados que Martin Anselmi na sua cabeça planeja. Eu vi jogadores como Rony Barges e no mercado de transferências. Gabriel Veiga foi o único jogador assinado deste momento. E é muito bom. E nota-se que está com um impacto imediato e nota-se que percebe o que Martin Anselmi quer. Martim Fernandes jogar a central, obviamente, não é uma situação ideal. É um recurso pela qual o Martin Anselmi tem de fazer algo pelos jogadores que tem. Por isso, eu fiquei triste, inevitável, com a derrota do Inter Miami frente ao Porto. Foi a primeira equipa europeia a perder no Mundial de Clubes e acredito que isto vai servir como motivação para a próxima época e para os jogadores do Porto.
esta derrota é a motivação que é precisa para atacar a próxima época, sem dúvida alguma, na minha opinião. Mas ainda é possível o Mundial de Clubes, e atenção. tu consegues filtrar quem tu consegues perceber que para o ano vai ser aposta e quem não. Francisco Moura, Martim Fernandes, Rodrigo Mora, Gabri Veiga, Alan Varela, Samu. A lista de nomes é fantástica que o Porto tem. E assim, aqui com mais uma contratação lateral, mais 2 centrais provavelmente, eu acredito que o Porto vai estar muito melhor. E também Cláudio Ramos revelou ser uma ótima solução para Diogo Costa não estar. Sem dúvida, Alex. E eu toco neste ponto positivo e gostei do que tu referiste, porque, de facto, eu fiz a pergunta pela negativa, porquê? Porque nós, obviamente, temos expectativas em relação ao Porto e em relação ao treinador Martin Anselmi e a estes jogadores que o Alex acabou de referir agora, porque há, de facto, qualidade individual no Porto. Eu concordo contigo, Alex. Acho que, olhando para o futuro de forma positiva e de forma, pensando no crescimento do Porto enquanto equipa, há, de facto, aqui peças que faltam ao nível de contratações, que juntando a estes jogadores que tu disseste que de facto há qualidade individual em cada um dos setores da equipa, fazendo esse match, pode de facto acontecer evolução. Eu quero dar este disclaimer, é apenas a minha opinião. Apesar disso, Anselmi para mim tem sido um bocadinho uma desilusão neste aspecto, porque eu acho que para já, é isso. Agora, tendo em conta o que tu disseste, depois vamos ver no futuro. É como os adeptos do Man United dizem com o Ruben Amorim. Para já não está a convencer. Mas também aparece a meio da época. E parece-me que a confiança mantém-se. E com um grupo que não tem Pep. O Pep é decisivo. Esta equipa, é um grupo, como já falámos, em que a hierarquia de liderança demora a encontrar referências. Exatamente. E é isso que nós vamos ver na próxima época. Uma nova hierarquia e referências novas desta equipa. Mas eu digo, o Porto nem vence a Série B. Estes comentários não são justos para o Porto, porque o Porto está em fase de reconstrução. É brincadeira. E sim, vamos acreditar no Porto e no que vai acontecer no futuro. Quando falo em acreditar, antes de sair do Porto e para eu introduzir-te a ti, Alex, e aos nossos espectadores do Primeiro Show, o próximo tema, vou introduzir, esperem só 20 segundos para eu dizer o seguinte. Gostei muito de ver a conexão entre Rodrigo Mora e Samu. Gosto de ver isso. Sim. Houve ali um ou dois lances em que eu percebi, voltámos a ver aquele Rodrigo Mora e aquele Samu alegres do meio da época do Porto. Sim. E gostei de ver o Fábio Vieira também nos 2 jogos, quando teve a bola, a decidir bem. Acho que estes 3 são fundamentais para termos um Porto ofensivamente mais contundente. Eu tenho dúvidas do futuro do Fábio Vieira no Porto, mas Rodrigo Mora e Samu são a solução para o Porto na próxima época a nível ofensivo, claramente. Estou contigo, Pedro. Alex. Mas sim, vamos falar aqui, porque está a ser histórico, tem de ser dito. As equipas brasileiras, obrigado ao Fluminense, ao Flamengo, ao Botafogo e ao Palmeiras, pelo excelente Mundial de Clubes que estão a fazer, estão a valorizar a competição e percebem que a exposição que isto está a dar, a montra para os jogadores, tem de ser aproveitada. E eu, pessoalmente, estou a adorar o Mundial de Clubes, porque agora jogadores como Wesley, Richard Rios, Alexander Barbosa, que fez um jogaço frente ao PSG, Gerson, que foi o melhor jogador do jogo frente ao Flamengo, frente ao Chelsea, do Flamengo. Plata a jogar muito bem. Tem de ser falados mais estes jogadores, por isso o Mundial de Clubes está a ser fantástico para este tipo de jogadores terem mais mérito. E eu também quero dizer isto, nós temos aqui debatido muito no nosso país, no Brasil também, nós aqui os dois no Primeiro Show, e gostamos, volto a dizer isto, nós adoramos que a malta venha comentar, que faça perguntas. Portanto, gostamos muito disso. Eu tenho que dar este disclaimer. Alex, tu conheces-me há mais tempo do que a maioria dos nossos ouvintes. Sim. E sabes que eu, desde muito pequeno, que vejo com particular atenção o futebol sul-americano. Em geral, em particular o futebol brasileiro. Eu, desde muito pequeno, que acompanho as madrugadas de Libertadores, de Copa Sul-Americana, de Brasileirão, de Copa do Brasil, de Liga Argentina e de outras competições. E, portanto, tenho um gosto particular, um carinho, tu sabes isso, um carinho particular pelo futebol sul-americano, porque acompanho, vejo e gosto muito. E, portanto, também eu estou contente com este sucesso atual das equipas brasileiras, mas não só, sul-americanas em geral, neste Mundial de Clubes, e portanto quero dar esta nota para os europeus que nos estão a ouvir, tal como nós somos, que o futebol evolui na Europa, mas evolui no mundo todo. Exatamente. E os países sul-americanos, e aqui vou focar Brasil e Argentina, mas podia ir à Colômbia, ao Uruguai, ao Chile, onde vocês quiserem, os países sul-americanos são autênticas fontes de talento a rodos, alguns dos melhores jogadores do mundo. Na história do futebol, são sul-americanos, não há dúvida nenhuma sobre isso. E vêm para a Europa e são os melhores jogadores dos clubes europeus. E, portanto, estruturas profissionais dos grandes clubes brasileiros. Flamengo, é inegável, é o maior clube do Brasil, o maior clube da América do Sul, tem uma estrutura fantástica hoje em dia. Palmeiras é o clube mais bem estruturado no Brasil e na América do Sul nos últimos largos anos. Botafogo está claramente a crescer a olhos vistos, venceu o Brasileirão, com Texas, como Brasileirão e Libertadores. Exatamente, e portanto, eu gosto sim de ver estes clubes a crescer,
porque de facto o futebol sul-americano, ao contrário do que muitos europeus achavam, está a crescer a olhos vistos, está a melhorar, e eu gosto de ver a provarem isso no campo, neste Mundial de Clubes. Há muito talento nos jogadores, nos bancos de suplentes. Adorei ver Renato Paiva, o banho tático que deu ao PSG, esteve muito bem nisso, e portanto, Flamengo, como o Alex disse, Botafogo, Palmeiras e também o Fluminense, que eu acho que vai conseguir passar, estão de facto a dar grandes notas. O River também muito bem. Contra o Sundowns, sem dúvida. Vai ser um jogo de tripla, até digo já. Mas isto para dar essa nota, Alex, que acho que é justa, o futebol evoluiu sim, não foi só na Europa, foi no mundo todo. Este Mundial de Clubes, como o Alex disse, pródigo em surpresas e em revelações, é de facto uma montra muito boa para quem está menos atento a campeonatos fora da Europa, perceber que há talento, há qualidade, há competência e há investimento nos outros países. Mas a verdade é, também tenho de dizer isto, desde 2012 que uma equipa europeia não perdia para uma equipa não europeia no Mundial de Clubes. E o que está a acontecer neste momento também é a fase da época, devido às adaptações climáticas, que é uma vantagem para as equipas também brasileiras. Mas os sul-americanos podem dizer o mesmo. Nos outros Mundiais de Clubes eram jogados em dezembro, eles chegavam com 80 jogos em cima das pernas, já no final da época, e nós europeus estávamos a meio da época. Mas daí não ganharem. Daí não ganharem desde 2012. Isto é um argumento que vale para os dois lados. Eu percebo, mas mesmo assim há que dar mérito pela situação que estão neste momento as equipas brasileiras, sem dúvida, e o valor de mercado do PSG no Transfer Market é 1,24 bilhões. O Botafogo é 191 milhões. Por isso, pelo que está a ser feito, com o que pode ser feito a nível de investimento, há que congratular o Botafogo, que Luís Henrique até referiu que foi a melhor equipa defensivamente que defrontou esta época, e Renato Paiva a dizer o cemitério do futebol está cheio de favoritos. Mas eu quero referir algo aqui também. O Flamengo, Filipe Luís. O melhor treinador brasileiro atualmente é Filipe Luís, com 39 anos de idade, 47 jogos, 33 vitórias, 3 derrotas e quantos títulos, Pedro? 3 títulos também. Isto é surreal. Um campeão do Carioca, campeão da Copa do Brasil e da Supercopa do Brasil. O senhor José Boto, diretor desportivo, e Filipe Luís, uma boa dupla. É uma ótima dupla. A nível de recrutamento, senhor Boto, e Filipe Luís a nível tático, isto vai ser um treinador que vem para a Europa um dia e vai para uma equipa grande. Talvez Atlético de Madrid, se Simeone onde ele jogou também, e para continuar o legado, e de forma diferente. Eu concordo com o Alex em relação ao Renato Paiva, adorei ver a preparação estratégica que o Botafogo teve claramente para o jogo com o Paris Saint-Germain. O Botafogo defendeu, mas defendeu muito bem, porque o João Vitor não é obrigado a fazer grandes defesas no jogo. Sim. O PSG teve mais controle como se esperava, mas há uma grande exibição do Botafogo, sem dúvida. Mas Alex, concordo contigo, em termos de espetáculo, não há equipa brasileira a jogar melhor neste momento do que o Flamengo de Filipe Luís. Sim, mas o Flamengo de Filipe Luís, é e verdade. Tu, há uns meses, posso dizer isto aqui a vocês que me estão a ver e a ouvir, o Alex confidenciou-me aqui, nesta sala onde nós estamos. Eu adoro o Filipe Luís. Que o Alex achava que o Filipe Luís ia dar muito certo no Flamengo. Eu disse, Alex, tenho dúvidas porque no Flamengo ninguém tem dado certo, mas... Sim, 3-1 ao Chelsea. Isto é histórico. O Flamengo vencer 3-1 ao Chelsea. O Botafogo vencer 1-0 ao PSG. Sem dúvida, sem dúvida. O Fluminense não perder com o Dortmund e ser o líder neste momento do grupo. Espetacular. Verdade. E eu quero referir isto. O próximo Mundial de Clubes, em 2029, eu espero que seja em Portugal, Espanha ou Marrocos. Fala-se nisso. Mas se não acontecer, meus amigos brasileiros, que seja no Brasil. Eu adorava que fosse do Brasil o próximo Mundial de Clubes. Sem dúvida alguma. Fluminense, Botafogo, Palmeiras... estão a fazer por isso e tem de ser elogiado o fenomenal Mundial de Clubes que estão a fazer. Por isso, sim. Olha, novamente reitero, obrigado Brasil por esta performance. E um grande abraço para o nosso público brasileiro que tem sido também muito importante nesta última semana a comentar connosco e a lançar os desafios, questões. Nós estamos aqui sempre prontos para responder a tudo. E a primeira equipa a qualificar para os oitavos do Mundial de Clubes foi quem? Foi o Flamengo. Exatamente. Encerramos assim. Ora porque bem, é fantástico. Ora bem, Alex. Olha, temos aqui um desafio. É este desafio é de mim para ti, de ti para mim, mas também para ir para casa. Portanto, o que eu vos aconselho aí em casa, amigos do Private Show, é metam pausa quando eu e o Alex fizemos isto e respondam vocês. Não, tentou responder mais rápido. Qual é o desafio 2? Eu digo uma nacionalidade, tu dizes um clube, quem diz mais rápido é quem ganha. É isto, ou seja, ambos os outros, eu e o Alex dizemos uma nacionalidade de um clube ao mesmo tempo e temos que dizer um jogador dessa nacionalidade que tenha jogado ou que joga ainda nesse clube. Exatamente. Este é o desafio. Exatamente. Alex, e podemos provar às pessoas que não há cabelos nenhum. Mas eu até vou... Só do Mundial de Clubes. Eu até vou desligar aqui o iPad para tu teres para tu perceberes que eu não estou a fazer batata nenhuma. 1, 2, 3. França. Inter de Milão. Aturamos. Ok? Próximo. Bem. Tu dizes clube, eu digo nacionalidade. 1, 2, 3. Botafogo. Espanha. Botafogo, Espanha, por acaso creio que não. Creio que não. Ok, bora. Repete. 1, 2, 3. Inglaterra. Oi. Não.
Inglaterra, Alex. Você estás a ser travado também, Tu irás aos Inglaterra. sul-americanos, bora, outra. Manda ver. Ok, 1, 2, 3. Argentina. Chelsea. Enzo Fernandes. Ih, já ganhaste. É pá, o Pedro, bora lá, Pedro. Mas bora, fazemos mais uma. Só Fazemos mais uma desportiva, bora lá. Agora eu diga a faço nacionalidade e tu clube. Tá bom, 1, 2, 3. Atlético de Madrid. Eu vou dizer Reinaldo. Filipe Luís. Reinaldo de Moçambique. Bem, Filipe Filipe Luís ganhaste. Filipe Luís, jogador do Atlético de Madrid. Luís, tá. Mas olha, é justo, o Alex ganhou, foi 2-0, ele deu-me esta do 2-1 agora. Alex, seguimos agora, e muito bem, para... Destaques do Mundial de Clubes de Jogadores. Eu quero destacar aqui primeiro Olise, um jogador de classe mundial. Claramente, o Bayern é dos principais candidatos a vencer, se não o principal neste momento, na mais minha do que o opinião. Madrid, para ti, do que o Real Madrid? O Real Madrid já mostrou aí a adaptação climática, já está muito melhor. Já fez a adaptação climática. Apesar do já ligaram o ar-condicionado em Madrid. Apesar do Asensio, a expulsão, claramente, demonstra ao mundo que o melhor central do Real Madrid neste momento é quem, Pedro? Dean Oysson. Sem dúvida. Seleção espanhola titular, a sair a jogar, parece o Toni Kroos em alguns momentos. É verdade. Espetacular. Gosto da maneira como colocas isso. Eu também acho que o Dean Oysson é uma daquelas contratações que vai ser game changer no Real Madrid. Kubares e Dean Oysson, titulares da seleção espanhola nos próximos 10 anos. Acho que será a dupla a assumir a seleção espanhola. O Asensio deve estar tão louco. Que seja honesto, não tem hipótese. Exato. Não tem hipótese, peço desculpa. A Dean Oysson é muito melhor jogador. Exatamente. E acho que é daqueles jogadores que se adequa claramente à filosofia de Xabi Alonso. Exatamente. Foi a melhor compra até agora do Real Madrid, mesmo com Trent Alexander-Arnold, que ainda está a adaptar na nova posição. Eu posso dizer que este jogador que eu vou dar destaque agora também tenho para o desafio a seguir. Sim. Eu tenho Pedro Neto. Eu acho que Pedro Neto está a ser um dos destaques do Chelsea. Aliás, está a ser o grande destaque do Chelsea. Está-se a valorizar. Neste Mundial de Clubes. Está a valorizar-se. Pedro Neto foi titular e marcou nos 2 jogos e, acima de tudo, demonstrou o seu espírito competitivo. Até nas declarações pós-jogo, eu gostei de Pedro Neto. Pedro Neto disse, não há cá desculpas com o clima, com a altura da temporada, nós somos jogadores do Chelsea, somos profissionais e temos de mostrar a nossa qualidade. Eu gostei deste tipo de discurso. Demonstra, sabes o quê? Demonstra porque é que Pedro Neto conseguiu chegar a este patamar. Exatamente. Tem a mentalidade certa. É muito autocrítico dele mesmo. Sem dúvida. E Enzo Maresca acredito que também foi. E Enzo Maresca admitiu depois do jogo que estava a fazer umas experimentações deste jogo para a próxima época, que também é bom ver as equipas europeias a pensar desse género. Já no futuro porque também. O Chelsea, próxima época, é candidato para vencer a Premier League. Daí ser um resultado enorme. E sim, eu referi Gerson. Gerson foi o homem do jogo e Gerson é dos melhores. E para mim devia ser titular da seleção brasileira. Gerson e Wesley, os 2 jogadores do Flamengo, e eu percebo Léo Ortiz também ser titular. Estão preparadíssimos. Ancelotti de certeza que está a ver estes jogos e a dar esta importância a estes jogadores. Deixa-me dizer isto, eu só espero que o Gerson não saia para a Rússia. Por favor, não deixem que o homem saia para a Rússia. Vem para a Europa, por favor. Por amor de Deus. Gerson, ou ficas no Flamengo ou vens para a Europa. Não vais para a Europa, quando digo Europa, digo equipas que possam jogar Champions League Europa. As equipas russas não podem. Portanto, Gerson, se não vieres para uma equipa que esteja na Liga dos Campeões ou na Liga Europa, por favor, mantém-te no Flamengo. Exatamente. Não faças esse erro de ir para a Rússia. Bem referido. Por favor. Olha, Alex, vamos ao nossa... Vamos aqui ao desafio, não é, Pedro? Ao nosso desafio deste episódio de hoje, que é um desafio engraçado. E só para explicar às pessoas, o desafio de hoje é, para mim e para o Alex, qual o melhor jogador de cada grupo, até agora, do grupo A ao grupo G. E a questão no não Mundial é... de Clubes. Exatamente. Não é qual para nós, é em melhor. geral o melhor jogador. Sim. É qual está a ser o melhor jogador de cada grupo, para o Alex, para mim e para você. E o mais importante para a sua equipa. Exatamente. Então, grupo A. Alex, eu no grupo A tenho Richard Rios do Palmeiras. Era uma opção muito forte, mas eu vou com Lionel Messi, que é o melhor jogador, sem dúvida alguma, do Inter Miami e está a fazer a diferença no clube. Grupo B, Alex. Grupo B, vou com o Ousmane Dembélé, porque eu creio que vai fazer um grande Mundial de Clubes daqui para a frente, depois da derrota com o Botafogo. Qual é que eu vou dizer? Tu sabes, não sabes? Igor Jesus do Botafogo. Gol decisivo ao Seattle Sounders, gol decisivo para o Paris Saint-Germain. Verdade. O Botafogo tem 6 pontos. Igor Jesus, importantíssimo. Bem referido, Pedro. Grupo C. Grupo C, eu vou com o Michael Olise do Bayern. Eu vou com o Michael Olise também, que nos últimos 9 jogos, 8 golos, 7 assistências. Alex, é neste momento o melhor jogador do Bayern Munique. Completamente. Ao lado de Harry Kane, não é? Certo. Mas Olise está a dar o step up. Olha, exatamente. Alex, começa tu agora. Grupo D. Gerson, do Flamengo. Eu tinha aqui Gerson em segunda opção. Eu vou com aquele meu jogador, Pedro Neto. Pedro Neto está a ser o jogador mais do Chelsea. Gerson, titular da seleção brasileira, como referi. Grupo E, começa tu, Alex. Nicola Barella, eu vou com Sérgio Ramos do Monterrey. Eu comentei os 2 jogos do Monterrey, como tu sabes, Alex. Sérgio Ramos está a um nível absolutamente fantástico. Não, aquele cabeceamento foi espetacular. E defensivamente, ele é o capitão daquela equipa na braçadeira, mas também pelo que está a demonstrar. Espetáculo Sérgio Ramos. Grupo F, vou ser audaz, John Arias. É? Do Fluminense. Eu vou ser mais audaz ainda.
Lucas Ribeiro do Mamelodi Sundowns. Bom! Brasileiro, joga segundo avançado, número 10 do Mamelodi Sundowns, a equipa de Miguel Cardoso. Está a fazer um Mundial de Clubes fantástico. Lucas Ribeiro, atenção a este jogador brasileiro do Mamelodi Sundowns, da equipa sul-africana. E John Arias, se ficar no Fluminense Eu gosto para a muito do próxima John Arias. época, O John ficarei Arias é muito um grande surpreendido. jogador colombiano. Está-se a valorizar muito. E Kobel no Dortmund foi decisivo para o Fluminense não ganhar. Não ganhar ao Dortmund, Por é isso verdade. Kobel também É pode verdade. ser um dos jogadores referidos. Grupo Q, Alex, Grupo eu tenho Kenan Yildiz da Juve. Eu podia ir com Chico Conceição, também da Juve, mas Kenan Yildiz, meu Deus. Bisou no último jogo. Kenan Yildiz é a referência da Juventus. Como dissemos no episódio anterior, nós não tínhamos visto os dois jogos da Juventus ainda a jogar, é verdade. E foi audaz a nossa escolha. Mas o Chico está muito bem, hein? O Chico está muito bem. No papel é o melhor, mas eu também vou com Kenan Yildiz contigo, Pedro. Está a ser melhor, está a ser melhor. Espetacular este jogador. Arda Güler e Kenan Yildiz a fazerem um excelente mundial Deixa-me todos este os dois. desafio, Alex, com o Grupo H, manda vir. Grupo H, obviamente, no papel, Kylian Mbappé é o melhor jogador, mas na prática... mais importante, eu vou com Jude Bellingham, que infelizmente lesionou-se. Mas Jude Bellingham é o jogador mais influente do Real Madrid. Eu posso dizer que tinha um jogador não do Real Madrid, mas o meu jogador vai ser do Real Madrid. Eu tinha Yassine Bono do Al Hilal, importante nos dois empates do Al Hilal, mas eu quero dar destaque a Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia esteve muito bem nos dois jogos, muito bem cotado. Vão ver os ratings nos dois jogos e eu gostei muito de ver os detalhes técnicos, a inteligência tática e, acima de tudo, não ter problemas nenhum em assumir numa equipa como o Real Madrid. Eu parece-me que Gonzalo Garcia pode ser um daqueles jogadores para Xabi Alonso exponenciar. Isto é uma previsão, a minha previsão para a próxima época. Eu acho que Gonzalo Garcia vai ser o primeiro jogador a sair do banco, mas vai ser Vini Mbappé e um meio campo com Tchouaméni, com Valverde, com a jovem promessa do River Plate, que é o melhor jogador do River. Exatamente. E depois o Jude Bellingham também no meio campo. Ou seja, um meio campo com aglomerado de jogadores. O Jude médio mais à frente a aparecer naquele espaço dentro da área como ele gosta. Exatamente. Com Vini Mbappé e Gonzalo Garcia a entrar. Por isso ele está a mostrar a qualidade para ficar no Real Madrid. Sem dúvida, para ficar no Real Madrid. Courtois também era outro jogador que eu queria referir, que o Courtois está a ser muito importante também para o Real Madrid. Mas temos de destacar jogos, não é, Temos jogos e temos odds fresquinhas para dar, não é, Alex? É verdade. Nós temos aqui no nosso 1x2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogos e 3 deles com odds. Alex, vamos começar nos jogos pelos quais temos odds e nesse Mamelodi Sundowns Fluminense. Alex. O jogo decisivo para ver quem passa no grupo F. Sundowns é uma equipa subvalorizada. Eu vou aqui com um empate. Eu acho que, apesar de tudo, o Fluminense vencerá. Vencerá, parece-me. Portanto, eu vou Fluminense neste jogo. Eu acho que a odd do Fluminense é 1,83, Pedro. E a do empate 3,45. Exatamente. Depois, Alex, temos aqui o nosso Inter de Milão, River Plate, jogo decisivo. Posso já dizer que vou comentar esse jogo. Jogo decisivo para num grupo em que há 3 hipóteses de passar. Monterrey, River e Inter podem passar os 3. Exatamente. Está um grupo embrulhado. Grupo. Este Inter-River Plate, a odd para o Inter ganhar é de 1,85, para o empate é 3,20, para o River ganhar é 4,40. Exatamente. Eu acho que vai dar empate. Eu vou com o Inter de Milão neste jogo 1,85, porque é o agora ou nunca. Concordo. Mas eu acho que o empate também é uma odd super jeitosa de 3,20. O River tem uma equipaça. Falámos muito bem das equipas brasileiras. Atenção, o River Plate dá muitos anos com Galhardo. Aliás, a primeira passagem de Marcelo Galhardo pelo River é fabulosa. Exatamente. Agora não tem corrido tão bem, mas o River vai numa senda de 18 a 19 jogos sem conhecer o sabor da derrota. É verdade. Está muito forte este River. Eu confio neste River. Acho que vai ser um choque de forças. Vai dar empate este jogo. Muito Alex, um também decisivo pelo primeiro lugar. Duas equipas que já estão apuradas, Juventus e Man City. É a luta pelo primeiro lugar. Quem achas que ganha? Man City, que ainda não sofreu um gol neste Mundial de Clubes. Eu vou com o empate neste jogo. Com empate? Porque eu estou a confiar muito no Kenan. Eu vou confiar muito no Kenan. Eu vou com o City. Eu vou 70 Man City. Mas foi bom ver o Echeverri a entrar. Há muita qualidade. Livre do Echeverri, o Cherki quando entra muda o jogo. Está de volta, Pedro? O Foden está de volta. Gosto muito do Foden. Adepto do Man City. Man City, a segunda época agora, depois desta derrota na época passada, com a Liga dos Campeões, Man City está a fazer aqui a pré-época. E também foi bom ver os comentários de Guardiola a elogiar as equipas brasileiras, como nós fizemos este pre-bet show. Olha, Alex, temos 3 jogos para fechar isto. Já demos as odds dos 3 jogos que prometemos. O Wydad Casablanca Alain é um jogo que não decide nada. O que é que tu achas? O Wydad Casablanca? Alain. Eu vou com o Wydad Casablanca. Eu vou com o Wydad Casablanca também. O Alain parece-me a equipa mais fraca deste grupo. Al Hilal Pachuca, importante para o Al Hilal passar. Al Hilal. Vou Al Hilal também, começo a confiar em ti em relação ao Al Hilal. E para fechar, Alex, RB Salzburgo, Real Madrid. Real Madrid. Real Madrid que ajudará... passa em primeiro. Exatamente. É, não é? Exatamente. É isso mesmo. Alex, está fechado por hoje. Fizemos aqui um belíssimo rescaldo, parece-me, e também antevisão do Mundial de Clubes. O que eu peço a vocês aí em casa é que participem,
que vão seguir, que deem o que, Alex, no Spotify? As 5 estrelas do Spotify, 5 estrelas. O like no episódio do YouTube. Comentarem no episódio do YouTube. E tentem prever também os jogos que nós fizemos aqui no X2. Desafiem-se com o que nós fizemos aqui no programa de hoje. Para a semana, eu e o Alex estamos de volta com resultados muito fresquinhos para comentar. Portanto, fiquem desse lado. Nós temos sempre deste. Um grande abraço a todos e mesmo a todos. Até à próxima semana. Sejam audazes e muito obrigado a todos.